Seja muito bem-vindo ao nosso momento de oração e meditação de hoje. É uma alegria imensa, uma verdadeira bênção, contar com a sua presença, com a sua fé, aqui neste canal de graças. Sei que se você chegou até aqui, é porque o seu coração busca algo maior, busca uma resposta, busca uma intervenção divina. E eu estou aqui para orar com você e por você. Hoje, nós vamos mergulhar em uma das orações mais poderosas e temidas pelo inimigo, a oração poderosa de São Bento. O tema da nossa oração de hoje é Oração poderosa de São Bento, expulse demônios, atraia bênçãos, prosperidade e riquezas. Vamos usar a força desta oração e o poder da Santa Cruz de São Bento como nossa arma espiritual para expulsar todo demônio, todo espírito de miséria, de inveja, de doença e de perturbação da sua vida. Vamos quebrar toda barreira que hoje impede a sua vida de avançar, que trava os seus caminhos. E ao expulsar o mal, vamos clamar para atrair, para abrir as comportas do céu e receber as bênçãos, a prosperidade abundante e as riquezas que Deus, na sua infinita misericórdia, tem reservadas para você, meu irmão, minha irmã. Mas nós não faremos isso sozinhos. Nós vamos invocar neste dia a intercessão poderosíssima dos três santos arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Eles vêm hoje em nosso auxílio, ativados pela autoridade espiritual que emana da oração de São Bento. Cada um deles tem uma missão específica no nosso tema de hoje. São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celeste, o grande vencedor das batalhas espirituais, vem hoje com sua espada de fogo, usando a força da cruz de São Bento para ser o seu defensor. A missão dele é expulsar todo demônio da miséria, todo espírito de inveja que olha para o seu trabalho, toda força do mal que tenta roubar a sua prosperidade. A missão dele hoje é clara: defender a sua casa, a sua família e as suas finanças. São Gabriel Arcanjo, o mensageiro das boas novas, aquele que anunciou o impossível, vem hoje para anunciar que o tempo da escassez, o tempo da humilhação, acabou na sua vida. Assim como ele anunciou a Maria, ele vem hoje, em nome de Deus, anunciar a você a chegada de bênçãos inesperadas, a abertura de portas que estavam fechadas e a manifestação das riquezas de Deus no seu lar. E São Rafael Arcanjo, a medicina de Deus, vem para curar. Mas hoje, a cura que ele traz, ativada pela oração de São Bento, é a cura da sua vida financeira. Ele vem para restaurar o que foi perdido, para curar as feridas emocionais da humilhação causada pelas dívidas e pela falta. Ele vem trazer a restauração completa da sua dignidade através de uma prosperidade abençoada e duradoura. Por isso, antes de começarmos esta profunda oração, eu peço que você prepare o seu coração, respire fundo. E peço também que você pegue agora um copo com água. Se você ainda não pegou, vá buscar, eu espero um instante. Coloque esse copo de água ao seu lado, pode ser próximo ao seu celular, ao seu computador ou em cima da sua mesa. Onde você estiver assistindo, apenas deixe essa água aí, em atitude de fé. Mantenha essa água aí durante todo o nosso momento de oração. No final, no momento da bênção, essa água será poderosamente consagrada, ela será abençoada pela autoridade de Deus. E ela será um sinal visível da graça que estamos recebendo hoje. Será fonte de cura, de libertação de todo mal e principalmente um sinal da abertura dos caminhos da prosperidade que estamos clamando pela intercessão de São Bento e dos santos arcanjos. Prepare-se, pois a fé é a certeza daquilo que nós ainda não vemos, mas que já está sendo preparado no céu para nós. Hoje, os detalhes da sua vitória financeira, da sua libertação espiritual e da sua bênção material estão sendo escritos pela mão poderosa de Deus.
Vamos orar com toda a força da nossa alma, crendo que o impossível vai acontecer. Agora, escreva seu primeiro nome nos comentários para receber sua bênção de hoje. Altíssimo Deus, Criador de todas as coisas, Pai de infinita bondade, Senhor dos exércitos celestiais, Rei do universo. Neste momento, com o coração contrito, mas cheio de esperança, nós nos colocamos diante da vossa divina majestade. Nós vos reconhecemos como nosso único Senhor e Salvador, a fonte de toda a vida, de toda a bênção e de toda a prosperidade. Viemos a vós porque sabemos que só em vós encontramos refúgio. Só em vós encontramos a verdadeira riqueza que não se corrompe. Hoje, ó Pai amado, nós queremos fazer uma entrega total e completa da nossa existência em vossas mãos poderosas. Nós entregamos a vós, Senhor, a nossa vida. Cada segundo dela, nosso passado, com todas as marcas e dificuldades, nosso presente, com todas as lutas e aflições, e o nosso futuro, com todos os nossos sonhos, projetos e esperanças de prosperidade. Entregamos a vós a nossa casa, cada cômodo, cada parede, a porta de entrada e as janelas. Que a vossa presença, ó Deus, cele a nossa morada e que pela força da oração de São Bento que hoje rezamos, nenhum demônio da miséria, da contenda ou da doença possa nela habitar. Entregamos a vós, Criador de todas as coisas, a nossa amada família. Entregamos nossos pais, nossos filhos, nosso cônjuge, nossos irmãos, cada parente, próximo ou distante. Cobri-os com vosso manto sagrado. Entregamos a vós o nosso trabalho, seja ele qual for. Entregamos as nossas mãos, a nossa mente, os nossos talentos. Entregamos os nossos negócios, os nossos contratos, os nossos clientes. Entregamos a nossa situação financeira, Senhor. Entregamos as nossas dívidas, as nossas contas, as nossas preocupações com o sustento de cada dia. Entregamos a vós, com a autoridade que nos concedeis pelo batismo, todos os nossos caminhos. Os caminhos que levam ao nosso emprego, os caminhos da nossa saúde e hoje, especialmente, os caminhos da nossa prosperidade e da riqueza que vós desejais nos dar. E porque hoje clamamos especificamente contra as forças demoníacas que tentam nos manter na escassez, suplicamos humildemente: enviai, ó Deus Altíssimo, os vossos 3 santos arcanjos, para que venham em nosso auxílio. Enviai São Miguel Arcanjo, o príncipe guerreiro, que ele venha agora, revestido da vossa autoridade, com a espada em punho, para travar a batalha contra todos os espíritos de miséria, inveja e fracasso que foram lançados contra a nossa vida financeira. Que São Miguel use o poder da cruz de São Bento para expulsar todo o demônio que amarra a nossa prosperidade. Suplicamos, ó Pai, que envieis também São Gabriel Arcanjo, o mensageiro da vossa palavra, que ele venha hoje não apenas anunciar, mas decretar o fim do cativeiro financeiro. Que ele traga as boas novas de empregos, de contratos fechados, de dívidas pagas, de bênçãos inesperadas. Que a sua trombeta anuncie a chegada das riquezas que vós destinastes a nós, vossos filhos. E vos pedimos, Pai de misericórdia, enviai São Rafael Arcanjo, a vossa medicina divina, que ele venha para curar as feridas da nossa vida financeira. Que ele restaure o que foi roubado pela inveja, o que foi perdido por más administrações ou por ataques do inimigo. Que São Rafael traga a cura para a nossa mente, libertando-nos de todo pensamento de escassez e nos abrindo para a vossa abundante providência. Aceitai, ó Pai, esta nossa entrega, que os santos arcanjos, sob o comando de São Bento, nosso intercessor neste dia, tomem posição ao nosso redor e comecem agora a obra de libertação, bênção e prosperidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste momento, nós nos voltamos a vós. Glorioso São Miguel Arcanjo,
Vós que sois o príncipe da milícia celeste, o terror dos demônios, a força de Deus em batalha. Vós que, pelo poder divino, vencestes Lúcifer e seus anjos rebeldes. Hoje, nós vos pedimos, em união profunda com a autoridade espiritual de São Bento, que useis a vossa espada de fogo e o poder da Santa Cruz para estabelecer um muro de defesa ao redor da nossa vida, da nossa casa e especialmente da nossa prosperidade. Nós pedimos que vós vades agora, São Miguel, à frente da nossa casa. Colocai-vos como um guarda invencível diante da nossa porta de entrada. Quantas pessoas invejosas, quantos espíritos de miséria, quantos demônios da perturbação financeira já tentaram entrar por esta porta. Quantas palavras de maldição, de fracasso, de "você nunca vai conseguir" foram lançadas contra a nossa morada. Nós pedimos que vós seleis agora, com o vosso poder e o sangue de Cristo, as nossas portas e as nossas janelas. Que nenhum demônio da escassez, que nenhuma entidade maligna que trabalha para roubar as nossas riquezas possa encontrar uma única brecha para entrar. Passai, São Miguel, em cada cômodo da nossa casa, na nossa sala, expulsando todo espírito de contenda familiar causada pela falta de dinheiro, nos nossos quartos, expulsando todo espírito de preocupação que nos tira o sono pelas dívidas, na nossa cozinha, expulsando o demônio da fome e da falta de provisão. Nós clamamos a vossa proteção especialíssima, São Miguel, sobre cada membro da nossa família, protegendo-os dos ataques relacionados ao nosso tema de hoje. Protegei as nossas crianças, para que o inimigo não toque no futuro próspero que Deus tem para elas, livrando-as de toda mentalidade de escassez. Defendei os nossos jovens. Quantos jovens estão agora sendo atacados por espíritos de preguiça, de desânimo, de vício, que os impedem de lutar por um trabalho digno e por um futuro próspero? Cortai essas amarras, São Miguel. Cobre com teu escudo os pais e mães de família. Quantos pais estão agora com o coração angustiado, sem saber como pagarão as contas, sentindo-se humilhados, fracassados? Defendei-os, São Miguel, dos ataques mentais que lhes dizem que não são capazes. Protegei os nossos idosos. Quantos idosos, depois de uma vida inteira de trabalho, veem suas economias sendo roubadas, sendo enganados, ou veem sua aposentadoria não ser suficiente para comprar seus remédios? Defendei-os de toda injustiça e de todo espírito de abandono financeiro. Levantai-vos, São Miguel Arcanjo, em nossa defesa. Vós sois o terror dos demônios, e hoje nós vos pedimos, defendei-nos dos nossos inimigos visíveis. Quantas pessoas no nosso trabalho, quantas pessoas que se dizem amigas, mas que no oculto lançam palavras de inveja contra o nosso sucesso, contra o nosso salário, contra o nosso negócio. Quantos concorrentes desleais, quantos patrões injustos, quantas pessoas que usam de má fé para nos prejudicar financeiramente. Usai vossa espada, São Miguel, e cortai agora todo laço de inveja, todo olho gordo, toda palavra de feitiçaria, toda macumbaria, todo trabalho de vodú feito para amarrar a nossa vida financeira, para fechar os nossos caminhos. E defendei-nos acima de tudo dos inimigos invisíveis, esses demônios que São Bento tanto combateu. O espírito de miséria, o espírito de dívida que se torna uma bola de neve, o espírito de vício que rouba o dinheiro da família, o espírito de fracasso, o espírito de perda. Quantos de vós estão sentindo que trabalham, mas o dinheiro desaparece, parece que tem um buraco no bolso, que o salário não rende? Isso é ação do inimigo. Mas nós ordenamos agora, pelo poder de São Miguel e pela cruz de São Bento, todo demônio da miséria saia da nossa vida financeira, todo espírito de inveja caia por terra, toda amarração espiritual contra a nossa prosperidade seja desfeita e queimada no fogo do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio.
que hoje tenta nos manter na escassez para nos fazer desacreditar do amor de Deus. Nós cremos na vossa intercessão. Nós cremos no poder da Santa Cruz de São Bento. A nossa casa está protegida, a nossa família está guardada e a nossa prosperidade está blindada por vós. Se você crê nesta defesa poderosa, se você toma posse desta blindagem espiritual contra os demônios da miséria e da inveja, escreva com fé nos comentários. Pelo poder de São Miguel, minha prosperidade está defendida contra toda inveja. E agora, nós nos voltamos a vós, São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel de Deus, portador das boas e grandes notícias. Vós que tendes a missão sublime de anunciar os planos do Altíssimo. Neste exato momento, São Gabriel, nós vos pedimos que olheis para quantos corações aflitos estão unidos a nós nesta oração. Quantas pessoas estão neste instante vivendo situações financeiras tão urgentes, tão desesperadoras, que seus olhos já não veem solução? Pessoas que olham para suas contas, para suas dívidas, e o que veem é um muro intransponível. Pessoas que se sentem humilhadas pela escassez, que choram escondido por não poderem prover o sustento digno para suas famílias. Vós sois o arcanjo da esperança, aquele que foi enviado à Virgem Maria, em Nazaré, para anunciar o maior de todos os milagres, a encarnação do Filho de Deus. Vós dissestes a ela, diante do que parecia humanamente impossível, as palavras sagradas que hoje tomamos posse, porque para Deus nada é impossível. Hoje, São Gabriel, nós não pedimos pouco. Nós viemos clamar, sob a proteção de São Bento, por estes milagres impossíveis em nossa vida financeira. Nós viemos pedir que anuncieis a nós a chegada da prosperidade e das riquezas que o mundo diz que jamais alcançaremos. Eu quero orar agora por aqueles que vivem o impossível da dívida impagável. Quantas pessoas aqui estão com o nome negativado, com oficiais de justiça batendo à porta, recebendo ligações de cobrança que tiram a paz? Humanamente, parece impossível sair desse poço. Eu quero orar pelo impossível do desemprego crônico. Quantos pais de família, quantas mães de família, quantos jovens talentosos já distribuíram dezenas, centenas de currículos e não recebem uma única ligação de volta. Aos olhos do mundo, conseguir aquela vaga, aquele salário digno, parece impossível. Eu quero orar pelo impossível do negócio falido. Quantos empreendedores, quantos autônomos que investiram o sonho de uma vida e agora veem as portas se fechando, os clientes sumindo, os fornecedores cobrando e a falência parece ser o único destino? Eu quero orar pelo impossível daquela causa na justiça. Aquele dinheiro que é seu por direito, mas que está bloqueado. Aquela herança que não sai. Aquela ação trabalhista que se arrasta há anos. Quero orar pelos idosos que esperam uma revisão da aposentadoria, pelos casais que estão prestes a se separar porque as brigas por dinheiro destruíram o amor, pelos solteiros que não conseguem planejar um futuro. Para todas estas situações que o mundo carimba como impossíveis, nós declaramos agora, pela autoridade do nome de Jesus e pela intercessão de São Gabriel, para Deus nada é impossível. Vinde, São Gabriel Arcanjo, e anunciai. Assim como visitastes Maria, visitai a nossa casa hoje. Anunciai a libertação daquela dívida que nos escraviza. Nós profetizamos em nome de Deus que telefones vão tocar esta semana com propostas de renegociação que nunca imaginamos. Profetizamos que aquele dinheiro que não esperávamos mais vai entrar em nossa conta de forma milagrosa. Anunciai a vaga de emprego. Aquela empresa que parecia inalcançável vai ligar para você com a melhor proposta da sua vida. Anunciai a restauração do negócio. Onde havia secura, profetizamos uma chuva de clientes. Onde havia portas fechadas, profetizamos contratos sendo assinados. Onde havia dívidas, profetizamos a providência para quitar tudo. Eu já posso ver pela fé
os testemunhos de milagres financeiros que vão surgir deste clamor. Eu sei que vou ler comentários aqui nos próximos dias de pessoas dizendo: eu estava no fundo do poço e Deus me tirou através desta oração. O milagre impossível aconteceu. Se você crê que o arcanjo das boas novas está agora mesmo destravando o seu milagre financeiro, se você crê que o impossível está se tornando possível pela ordem de Deus, declare a sua fé. Pegue seu celular, use seus dedos como sinal de profecia e comente agora mesmo, com toda a força do seu coração: São Gabriel Arcanjo, manifesta o milagre urgente da prosperidade em minha vida. E agora, chegamos a vós, compassivo São Rafael Arcanjo, a medicina de Deus, o guia seguro dos viajantes. Vós que fostes enviado por Deus para acompanhar o jovem Tobias em sua jornada. Vós que o protegestes dos perigos, o ensinastes a derrotar o demônio Asmodeu e o guiastes para recuperar a riqueza que pertencia à sua família. Vós que, ao final, usastes o dom de Deus para curar a cegueira de Tobit, seu pai, devolvendo-lhe não só a visão, mas a alegria e a dignidade. Hoje, São Rafael, nós vos vemos como o arcanjo da restauração completa, e sob a poderosa intercessão de São Bento, nós clamamos: vinde curar e restaurar a nossa vida financeira, que foi ferida, roubada e cegada pelos ataques do inimigo. Vós sois a medicina de Deus, e nós precisamos urgentemente da vossa cura. Pedimos, em primeiro lugar, a cura física. Quantas pessoas que oram conosco agora estão fisicamente doentes por causa dos problemas financeiros? Quantas pessoas desenvolveram pressão alta por causa do estresse das dívidas? Quantos sofrem com gastrite nervosa, com úlceras, com dores de cabeça constantes que vêm da preocupação de não saber como vão pagar o aluguel ou comprar o alimento? Quantas noites de insônia, rolando na cama, fazendo contas que nunca fecham? Nós vos pedimos, São Rafael, tocai nesses corpos cansados e enfermos pela batalha financeira. Trazei o bálsamo da cura divina, aliviai a dor física que nasceu da aflição material. Mas nós vos pedimos, sobretudo, pela cura mental e emocional. Esta é a dor oculta, o sofrimento silencioso que muitos carregam. Quantos de vós estáis com a mente doente, aprisionada no ciclo da ansiedade? Quantos vivem com medo do futuro, com medo de que o pior aconteça? Quantos se sentem humilhados, fracassados, diminuídos em sua dignidade, porque precisam pedir ajuda, porque estão com o nome sujo, porque não podem dar aos filhos o que eles merecem? Quantos estão em depressão profunda, vendo a falência do seu negócio, a perda do emprego, como o fim da linha? Nós clamamos, São Rafael, curai esta mentalidade de escassez, curai a depressão causada pela miséria, curai a ferida da humilhação, arrancai de nós o sentimento de fracasso e substituí-o pela certeza da vitória que vem de Deus. E, enfim, clamamos pela cura espiritual e pela restauração. Assim como curastes a cegueira de Tobit, curai a nossa cegueira espiritual. Quantas pessoas aqui não conseguem ver uma saída, não enxergam uma oportunidade, estão cegas para os caminhos da prosperidade que Deus quer abrir? Abri os nossos olhos, São Rafael. Assim como vós recuperastes a riqueza da família de Tobias, nós vos pedimos: recuperai, restaurai o que o inimigo, o demônio da miséria, roubou de nós. Restaurai as nossas finanças, restaurai as nossas economias, restaurai a nossa capacidade de produzir e prosperar. A vossa missão hoje se estende aos nossos relacionamentos, que foram envenenados pela falta de dinheiro. Quantas famílias estão brigando dia e noite? Quantos casamentos estão destruídos por causa das dívidas? Quantos pais e filhos, quantos irmãos não se falam mais por causa de disputas financeiras? Trazei a cura para estas relações, São Rafael, e que a paz volte a reinar através da restauração da nossa providência.
Pedimos também por todos os profissionais de saúde e cuidadores que tantas vezes lidam com as consequências físicas e mentais que a pobreza causa nas pessoas. Dai-lhes sabedoria, São Rafael. Nós vos prometemos, Arcanjo da Cura, que a vossa presença constante em nossa jornada nos dará força. Sede o nosso guia, como fostes para Tobias, nesta viagem rumo à nossa terra prometida da prosperidade. Se você crê que a medicina de Deus está agora mesmo curando as feridas da sua alma e restaurando o que foi perdido em sua vida financeira, comente agora mesmo com toda a sua fé. Rafael Arcanjo, traz a cura e a restauração necessária da minha vida financeira. Agora, revestidos da autoridade que nos vem de nosso Senhor Jesus Cristo e selados pela proteção invencível da medalha e da cruz de São Bento, nós nos erguemos em espírito e em verdade para travar a batalha espiritual. Esta é a hora da guerra. Chegou o momento de expulsar, em nome de Jesus, todo o mal que aprisiona a nossa prosperidade. A nossa luta não é contra pessoas de carne e osso, não é contra o nosso vizinho, nosso parente ou nosso chefe. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos malignos que atuam nas regiões celestes e que, por ordem de Satanás, foram designados para manter a nossa vida amarrada na miséria, na dívida e no fracasso. Mas nós declaramos hoje, aqui e agora, eles não têm poder. Pelo poder do nome de Jesus, pela autoridade do sangue do Cordeiro e pela força da Santa Cruz de São Bento, a cruz sagrada seja a minha luz. Nós nos levantamos contra todo inimigo da nossa prosperidade. Nós nos levantamos primeiramente contra os inimigos invisíveis, os demônios que São Bento tanto combateu e expulsou. Nós declaramos guerra ao espírito de miséria, esse demônio que se instalou na nossa casa e que talvez tenha vindo dos nossos antepassados, uma maldição de pobreza que passa de geração em geração. Declaramos guerra ao espírito de dívida, esse laço que nos persegue dia e noite como um credor implacável, fazendo o dinheiro sumir, criando emergências para roubar o que ganhamos. Declaramos guerra ao espírito imundo da inveja, que foi enviado por olhos gordos, por pessoas que não suportam ver a nossa luz e que atua para secar as nossas finanças, para adoecer nossos animais, para quebrar nossos instrumentos de trabalho. Declaramos guerra ao espírito de fracasso, que nos faz errar em negócios promissores, que nos faz perder oportunidades de ouro, que nos cega para os bons caminhos. Declaramos guerra ao demônio da macumba, da feitiçaria, do vodú, do trabalho de magia negra feito em cemitérios, com nomes, com fotos, especificamente para amarrar os nossos caminhos financeiros. Com a autoridade de São Miguel Arcanjo, nosso defensor, nós bradamos: quem como Deus? Ninguém. E ordenamos: todo espírito de miséria saia agora da nossa vida, todo espírito de inveja caia por terra, todo espírito de fracasso retire-se, toda a amarração financeira feita em rituais satânicos seja desfeita e queimada no fogo do Espírito Santo. E nós também nos levantamos, Senhor, contra os nossos inimigos visíveis. Aquelas pessoas que, infelizmente, se deixam usar como instrumentos de Satanás, movidas pela maldade, pela inveja, pela soberba, e que usam a sua influência, o seu poder e a sua língua venenosa para nos prejudicar financeiramente. Oramos pelos patrões injustos que nos humilham, que nos exploram, que não pagam o que é devido, que nos ameaçam com a demissão. Oramos pelos colegas de trabalho falsos, que sorriem pela frente, mas que pelas costas tentam roubar o nosso lugar, sabotar o nosso sucesso, fofocar ao nosso respeito para minar a nossa credibilidade. Oramos pelos concorrentes desleais que usam de mentira, de calúnia, de preço vil para prejudicar o nosso negócio.
Oramos por aquelas pessoas da nossa própria família ou que se dizem nossas amigas, mas que são incapazes de celebrar as nossas vitórias, que sentem dor ao ver uma bênção chegando para nós e que no oculto lançam palavras de maldição contra a nossa prosperidade. Senhor, nós não os amaldiçoamos, nós os abençoamos e pedimos a vossa misericórdia sobre eles. Mas com autoridade espiritual, nós repreendemos toda a ação diabólica que vem através deles. Que toda armadilha no nosso trabalho seja desfeita. Que toda conspiração contra as nossas finanças caia por terra. Que toda palavra de inveja e fofoca se transforme em bênção dobrada para nós. Nós declaramos agora uma proteção divina e impenetrável sobre a nossa mente. O campo de batalha mais feroz é a nossa mente. O inimigo ataca dia e noite com pensamentos de você não vai conseguir, você é um fracassado, você nasceu para ser pobre, Deus te abandonou na miséria. Nós rejeitamos categoricamente estas mentiras. Pela cruz de São Bento, nós blindamos a nossa mente. Retira-te, Satanás. Todo pensamento negativo, todo dardo inflamado de dúvida, toda sugestão de desespero financeiro, toda voz de derrota, caia por terra agora. Nós declaramos que a nossa mente é a mente de Cristo, uma mente de abundância, de vitória, de sabedoria e de prosperidade. E nós defendemos também a nossa fé e a nossa vida espiritual. O objetivo final do inimigo, ao atacar nossas finanças, é nos fazer duvidar do amor de Deus. Ele quer usar a falta de dinheiro para nos fazer blasfemar, para nos afastar da igreja, para nos fazer crer que a oração não funciona, para nos empurrar para o desespero. Mas nós declaramos em voz alta: a nossa fé não está à venda. Nós servimos a Deus não pelo que Ele nos dá, mas por quem Ele é. E é exatamente por isso, por causa da nossa fidelidade, que Ele nos honra. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Com a autoridade de filhos de Deus, nós declaramos que os demônios da miséria estão expulsos, os inimigos visíveis estão envergonhados e a nossa mente está protegida. A vitória é nossa. Se você toma posse desta autoridade e declara guerra total contra o espírito de miséria, declare sua vitória nos comentários. Escreva com toda a sua autoridade e fé: São Miguel Arcanjo, me livra de todo espírito de miséria e inveja. Neste momento, após expulsarmos os demônios da miséria, com a força de São Miguel e a autoridade de São Bento, e após clamarmos a cura e a restauração das nossas finanças, pela intercessão de São Rafael, nós voltamos o nosso coração cheio de esperança para vós, São Gabriel Arcanjo, o mensageiro das promessas divinas. Se São Miguel defende a nossa riqueza e São Rafael restaura o que foi perdido, vós, São Gabriel, sois aquele que anuncia e traz a providência material, o sustento, o trabalho e a prosperidade que vem diretamente do trono de Deus. Esta é a hora de clamarmos pela bênção do pão de cada dia, pelo trabalho digno e pelas finanças restauradas. Eu quero iniciar esta oração clamando por todos aqueles que estão vivendo o desespero do desemprego. Quantas pessoas que oram comigo agora estão com a carteira de trabalho guardada há meses, talvez há anos? Quantos pais de família, quantas mães de família sentem a dor e a humilhação de não terem como prover o sustento para seus filhos? Quantos jovens recém-formados, cheios de sonhos e diplomas, mas que não encontram a primeira oportunidade? O demônio do desemprego, o espírito de fechamento de portas que São Bento expulsa hoje, teimava em manter a sua vida parada. Mas nós declaramos, pela autoridade desta oração, que este cativeiro acabou. São Gabriel, anunciai a vaga, anunciai a entrevista, anunciai o sim que essa pessoa tanto espera ouvir. Profetizamos que telefones que estavam mudos vão tocar esta semana com propostas de emprego dignas. Oramos agora por aqueles que estão mergulhados em dificuldades financeiras e dívidas.
Quantos de vós estáis trabalhando, lutando de sol a sol, mas o dinheiro parece ter um buraco, ele desaparece, não sobra para nada? Quantos estão sendo sufocados pelo cheque especial, pelas faturas do cartão de crédito, por empréstimos que se tornaram impagáveis, talvez devendo até para agiotas, vivendo sob ameaça e com medo? O inimigo usou a dívida para roubar a sua paz, sua saúde e seus relacionamentos. Mas hoje, nós clamamos pela providência inesperada de Deus, clamamos por aquele dinheiro que não esperávamos, aquela causa na justiça que se resolve, aquela dívida que é perdoada, aquela renegociação milagrosa que limpa o seu nome. Nós clamamos, São Gabriel, anunciai a libertação financeira. E nós estendemos esta bênção da providência material a todas as classes de trabalhadores. Para você que é empregado, que bate o seu cartão todos os dias, nós pedimos não só a estabilidade no seu emprego, mas a prosperidade nele. Quantas pessoas aqui estão com medo da próxima lista de demissão, com medo de perder o seu sustento? Pela força de São Bento, todo espírito de instabilidade e perseguição no seu trabalho está expulso. Nós clamamos por aumento de salário, por reconhecimento, por aquela promoção que há tanto tempo lhe é devida. Para você que é autônomo, profissional liberal, que batalha sozinho, quantos autônomos estão vendo os clientes rarearem? Quantos motoristas de aplicativo? Quantos vendedores? Quantos prestadores de serviço estão lutando para fechar as contas do mês? Nós pedimos, São Gabriel, anunciai uma chuva de novos clientes, anunciai contratos vantajosos. E para você que é empreendedor, que tem o seu próprio negócio, o seu CNPJ, quantos empresários estão lutando contra impostos injustos, contra a concorrência desleal, contra a falta de capital de giro, talvez prestes a fechar as portas? Pela cruz de São Bento, todo espírito de falência está expulso da sua empresa. Nós profetizamos que o seu negócio não vai morrer, mas vai viver para dar testemunho da glória de Deus. Portas que estavam fechadas pela inveja, pela feitiçaria, pela burocracia humana, estão sendo arrombadas pela mão poderosa de Deus neste exato momento. Prepare-se para a providência inesperada. Se você crê que este é o tempo de Deus para a sua vida financeira, se você toma posse do seu emprego abençoado, da quitação das suas dívidas e da prosperidade do seu negócio, reivindique sua bênção, não se cale. Escreva com toda a sua fé nos comentários, São Gabriel Arcanjo, abri as portas da prosperidade. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, depois de travarmos a batalha espiritual contra os demônios da miséria com São Miguel e de abrirmos as portas da providência material com São Gabriel, nós precisamos pedir a cura de uma das áreas mais dolorosas que a falta de dinheiro ataca: os nossos relacionamentos. O inimigo, o demônio que São Bento expulsa hoje, é astuto. Quando ele não consegue nos destruir pela falta de pão, ele tenta nos destruir pela falta de paz dentro de casa. Ele usa a escassez, a dívida, a preocupação com as contas para plantar a semente da discórdia, da amargura e da divisão. Por isso, clamamos agora pela cura dos relacionamentos. Quantos casamentos, quantas uniões que começaram cheias de amor, estão hoje em crise, à beira da separação, porque as brigas por dinheiro se tornaram constantes. Quantos casais já não conseguem mais se olhar com carinho, porque a pressão das dívidas, a humilhação do desemprego, matou o diálogo e trouxe acusações mútuas? Quantos homens e mulheres se sentem fracassados, cobrados um pelo outro, e o lar, que deveria ser um refúgio, se tornou um campo de batalha diário por causa das finanças? Pedimos a cura, Senhor. Pedimos que o amor seja mais forte que a humilhação financeira. Clamamos pelo distanciamento entre pais e filhos. Quantos pais e filhos estão distanciados? Pais que trabalham dia e noite, em 2, 3 empregos, para tentar pagar as contas e já não têm tempo de ver seus filhos crescerem. E os filhos se sentem abandonados, carentes, revoltados.
Ou quantos filhos, já adultos, sentem ressentimento dos pais por dificuldades financeiras do passado, por privações que sofreram? Clamamos pela cura entre os irmãos. Quantos irmãos que cresceram juntos, hoje não se falam mais por causa de brigas por dinheiro, por heranças, por empréstimos não pagos, por disputas de negócios? A ganância e a miséria infiltradas pelo inimigo quebraram laços que pareciam inquebráveis. Nós clamamos agora, sob a intercessão de São Rafael Arcanjo, o curador dos relacionamentos, e pela autoridade de São Bento, o restaurador da paz. Vinde curar as mágoas profundas. Quantas palavras duras foram ditas no calor da raiva por causa de uma conta atrasada? Quantos ressentimentos estão guardados no coração há anos, envenenando a alma, porque um se sente traído financeiramente pelo outro? Nós pedimos, Senhor, que o vosso bálsamo de cura venha sobre essas feridas. Pedimos o milagre da reconciliação. Pedimos que o Espírito Santo derrame o dom do perdão, que o marido possa perdoar a esposa, que a esposa possa perdoar o marido pelas falhas na administração financeira, pelas cobranças injustas, que os filhos possam perdoar os pais pelas limitações que tiveram, que os irmãos possam se reencontrar no amor, colocando o relacionamento acima de qualquer dinheiro, de qualquer bem material. Porque a verdadeira prosperidade, a riqueza que São Bento nos ensina a buscar, não é apenas ter o dinheiro na conta, é ter paz em casa, é ter a harmonia da família, é poder sentar-se à mesa, mesmo que com o simples, mas com o coração cheio de amor e unidade. Nós profetizamos, pela força desta oração, lares que estavam em guerra voltarão a ter paz. Onde o demônio da miséria trouxe a briga, Deus, pela intercessão de São Bento, trará a dupla honra, a restauração financeira e a restauração do amor. A harmonia vai voltar a reinar na sua casa. Se você crê que Deus pode curar as feridas mais profundas da sua família, causadas pela falta de dinheiro, e restaurar a paz no seu lar, declare esta bênção. Comente com o coração aberto. Pelo poder de São Bento, a paz e a harmonia voltam ao meu lar. Chegamos agora ao final deste nosso poderoso momento de oração e meditação. Peço que você tome em suas mãos, com muita fé, aquele copo de água que preparamos no início. Levante-o, se possível, ou apenas estenda a sua mão sobre ele em sinal de fé. Vamos consagrá-lo, pedindo que Deus o transforme em um poderoso sacramental de bênção e vitória financeira. Oremos. Senhor Deus, Pai de toda a riqueza e de toda a bênção, pelo poder do nome de Jesus Cristo, pela intercessão da Virgem Maria, pela autoridade poderosa da Santa Cruz de São Bento e pela presença dos santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, que invocamos aqui, nós vos pedimos, abençoai esta água, derramai sobre ela o vosso Espírito Santo. Que esta água seja agora, para todos nós que oramos com fé, um sinal poderoso da vossa graça. Que ela seja fonte de cura para as nossas emoções feridas pela humilhação financeira. Que ela seja fonte de proteção contra todo demônio da miséria e da inveja que foi expulso hoje. Que ela seja fonte de libertação de todas as dívidas e amarras espirituais que prendiam a nossa prosperidade. Que ao bebermos desta água, sejamos cheios de uma nova força, uma nova mentalidade de abundância. Que ao aspergirmos esta água na porta da nossa casa, ela cele a entrada contra todo o mal. Que ao aspergirmos nos nossos locais de trabalho, nas nossas carteiras, nos nossos currículos, ela abra os caminhos para as bênçãos, para a prosperidade e para as riquezas que hoje reivindicamos. Beba desta água com fé, dê para os seus familiares beberem e use-a para benzer o seu lar, crendo que ela é o sinal visível da vitória que Deus decretou para você hoje. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a sua presença, a sua fé, a sua perseverança em orar comigo.
Foi uma alegria imensa contar com você. Eu convido você a estar aqui novamente conosco amanhã, neste mesmo horário, para mais um poderoso momento de oração e meditação. Não venha sozinho, a bênção não pode parar em você. Pegue o link desta oração e compartilhe agora mesmo com pelo menos 5 pessoas que você sabe que estão precisando de uma libertação financeira, que estão sofrendo com dívidas, com inveja ou com portas fechadas. Seja um canal da bênção de São Bento na vida de alguém. E agora, receba a bênção final. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça brilhar a sua face sobre vós e vos dê a sua paz. Que pela intercessão de São Bento, todo demônio da miséria seja mantido longe de vós. Que pela intercessão de São Miguel, vossa casa e vossas finanças sejam defendidas. Que pela intercessão de São Gabriel, o milagre da prosperidade chegue até vós. E que pela intercessão de São Rafael, vossa vida financeira seja completamente curada e restaurada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.